Bem-vindos a Inteligências Lúdicas. O meu nome é Eduardo Felipe. E eu sou Rodrigo Manique. Hoje vamos falar sobre... Jogos históricos. Aguarda aí. Bom, estamos aqui com o meu querido amigo Eduardo Felipe, dono do canal Do Jogada Histórica. que é fantástico, eu tenho acompanhado desde que abriu. Além disso, você também Tenho página no Facebook do Jogada Histórica e tenho canal no YouTube também. Conta pra gente, assim, como surgiu essa ideia? Então, a ideia foi quando eu comecei a jogar jogo de tabuleiro. Não, quando não, foi um pouco depois de ter começado a jogar. E que um pouco depois que eu comecei a jogar, eu entrei pra faculdade e tal, de história. Aí eu comecei a ver que muitos jogos, o tema do jogo é histórico mesmo. Né? Tem muito jogo que o tema é histórico. E poucos jogos falam, assim, dão a entender ali que o tema é histórico e tal. Né? Aí foi quando eu joguei a primeira vez o Imperial, que eu vi que o Imperial tem ali vem um encartezinho com o contexto histórico do jogo. Aí eu falei, pô, isso é uma boa ideia. Aí eu comecei a fazer um blog. Sim. Né? Foi na época aí que os geradores de conteúdo aí do Facebook, do YouTube, de jogos de tabuleiro não estavam ainda não existiam muitos ainda. Eu fazia só lá devagar, no blog mesmo, comecei a fazer. Aí depois que eu resolvi, aí dei uma parada, depois resolvi fazer em vídeo mesmo, né, no YouTube. Né? E agora tem lá no YouTube, Jogada Histórica, ainda não tenho view ou seguidor suficiente para poder botar o endereço Jogada Histórica. Né? Mas se você pesquisar lá, você acha. Aí tem a página no Facebook e tem um canal lá na Ludopedia também. Aqui tá bem bacana também. Você também escrevia para um Polymeeple. Também, mas aí vai... a página com esse nome, o jornal com esse nome, como vocês conhecem, vai mudar. E agora vai ter conteúdo mais sério também. Mais sério não. Pensa no seguinte, foi até que um amigo deu essa sugestão aí. Né? Pensa agora no jornal, que era só para arrumar treta com as pessoas, pensa agora como se fosse uma revista média. Pensa agora, vai ser como se fosse ali uma revista média. Só que com conteúdo de tabuleiro. Muito bom, muito bom. Né? Mais ou menos isso. Além disso, você também participa no... Hoje tem jogo. Hoje tem jogo, que eu também sigo sempre. Podcast, E vocês também falam sobre jogos que vocês realmente gostam. O que a gente joga e o que a gente gosta. É uma coisa... Tanto que jogo que a gente joga para gravar o programa e a gente acaba não gostando, a gente fala. Sim. Né? Um exemplo lá foi do Caverna. Eu gosto, mas o pessoal que jogou, o Daniel, o Eves, não curtiram Caverna. Eles falaram, não curtimos por isso. A gente faz honesto, faz um review honesto. Teve vários jogos que eu comecei a ouvir o podcast e eu falei assim, nossa, bacana. Não pensei que eu fosse gostar. Fui lá procurar o jogo e curti. Viticulto, que eu falei assim, fiquei louco pra jogar. As editoras têm que ver isso, que a gente é muito responsável por venda de jogo aí. Sim. O outro foi também um jogo que a primeira vez que eu joguei não curti tanto, que tinha sido Agrícola. O Agrícola, que depois de eu ter assistido, eu falei assim, vou dar uma... Vamos jogar. Pô, foi outra coisa. Bem legal, o programa foi bem bacana. Bom, Eduardo, aproveitando que estamos falando sobre história e sobre jogadas históricas, vamos fazer o nosso top 5 de jogos históricos. Vamos lá? Vamos lá. Então, o quinto, pra mim, engraçado que o quinto que eu vou colocar é o meu jogo favorito, assim, de jogos em geral, que é o Imperial. O Imperial é um jogo ali onde cada jogador é um investidor de uma nação e a gente vai disputar ali para ver quem tem mais dinheiro no final do jogo. Só que aí a questão histórica do jogo que o jogo se passa ali no finalzinho do século XIX, início do século XX, com as nações imperialistas. Então você tem ali 6 países, são 6 países para os jogadores jogar, e são justamente os 6 países mais poderosos daquela época. Acabaram sendo os países que se envolveram ali na Primeira Guerra Mundial. Você tem o jogo ali, você tem a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente ali da Primeira Guerra Mundial. Né? Disputando por dinheiro. E é legal que aí o mapa respeita ali a época histórica. Aí as nações, né? Você tem lá o Reino da Inglaterra,
a República Francesa, é o nome que eles estão lá, né? Aí tem o Reino Alemão, que no jogo, o jogo você tem frente e verso, né? Em inglês é alemão, aí se você vem alemão tá lá, tá Reich, né? Que é o nome lá do alemão, que era para reino. Você tem lá o Império Austro-Húngaro, o Reino da Itália, o Império Russo, tem tudo lá. O jogo é bem histórico, o tema, mas a mecânica não. Certo. A mecânica não favorece muito ali a parte histórica. Esse vídeo, você fez esse vídeo também? Do Imperial, no Jogada Histórica não. No Jogada Histórica eu fiz do Imperial 2030. Ah, do 2030, tá certo. É. O meu número 5, você que é professor de história vai me corrigir, por favor, se eu coloquei errado, tá? Mas o meu número 5 foi o Tikal. Tikal. É um jogo histórico. Se você colocar ele num ranking de 1 para 5, ele é o menos. É o menos, eu tô considerando isso. Que o Tikal, você poderia nos dar uma luz? Tikal é o nome ali de uma cidade antiga na Maia, né? Da Guatemala. As ruínas de Tikal, né? Das pirâmides lá as pirâmides maias lá na Guatemala. São exploradores, arqueólogos, né? Que vamos procurar as ruínas. Escavando lá as ruínas lá de Tikal e explorando ali as pirâmides. Né? Inclusive a edição brasileira tá muito bonita. Tá, a edição que saiu agora tá. Ainda veio com CD. Essa piada é muito boa. Meu número 4 é o Navegador. Também do mesmo autor lá do Imperial. Por que o Navegador? O Navegador a mecânica do jogo também já não é muito favorável à parte histórica, mas é um jogo histórico também. Que no Navegador nós somos, óbvio, como o nome diz, navegadores portugueses tentando chegar, ganhar pontos, né? Vendo quem chega primeiro, mais longe na exploração marítima. Porque você tem os navios, né? E você tem que explorar o mar ali, descendo de Portugal até o sul da África, indo até as Índias. E é legal porque o mar tem vários setores do mar e tem os disquinhos azuis, né? Que são os disquinhos de exploração. E é legal que você vai com o teu navio andando e quando você entra num local que não foi explorado ainda, você tem que, para ele ter sido explorado, você tem que tirar um disquinho. Para você tirar um disquinho, você perde um navio, que aí representa ali os perigos do mar. Que aí você pode fazer várias coisas, você pode explorar o mar, você pode colonizar os locais, aí você tem lá a Bahia, o Rio de Janeiro, tem a costa da África para você colonizar, e dependendo do lugar, tem o tipo de produto que você pode extrair dali. Então o tema é bem legal, tem as personalidades das navegações, né? Que tem o Pedro Álvares Cabral, o Vasco da Gama, o São Francisco Xavier, tem tudo lá. O número 4 é o Memoir 44. Memoir 44, que é um jogo de Segunda Guerra Mundial. É um joguinho, foi o terceiro jogo de tabuleiro que eu comprei para minha coleção. Fiquei apaixonado. Tem gente que ele não é um war game. Não. Ele é um gateway game, né? Mas assim, ele representa o manual, né? Ele apresenta as batalhas de verdade, como era o acontecimento. Ele mostra ali, cada cenário do jogo é uma batalha que aconteceu de verdade ali na Segunda Guerra, né? Ele vai desde a época desde a Normandia, né? Acho que a caixa básica do jogo vem, acho que todas as batalhas da caixa básica do jogo, acho que são uns 15 cenários mais ou menos. França. São todos ali a invasão do dia D. Você tem outros pacotes, né? Que é o Mediterrâneo, o Oriente lá, que é a parte lá da Rússia, tem do Pacífico, a guerra no Pacífico também. E agora, qual é o seu número 3? Meu número 3 é histórico mesmo. Meu número 3, ali eu vou colocar o Twilight Struggle. Nossa. Por que o Twilight Struggle? O Twilight Struggle é um jogo para 2 pessoas, em que cada jogador joga ou vai jogar com os Estados Unidos ou com a União Soviética no período da Guerra Fria. Por que ele está ali no número 3? Né? Embora seja completamente temático, né? Você tem cartas, você é um jogo baseado em cartas, em que você vai jogar as cartas e os eventos vão acontecer. São eventos que aconteceram de verdade na Guerra Fria. E você está simulando ali o controle de influência das duas nações, dos Estados Unidos ou da União Soviética. E o jogo é bem temático historicamente, porque você pode aplicar golpes de Estado, né, em países que são sendo influenciados por aquela nação. Então você vai ter golpes
de Estado causados pela União Soviética, golpes de Estado causados pelos Estados Unidos, tudo em nome de influência ali da tua potência Fantástico. mundial ali. Você tem o perigo da guerra nuclear, que acontece também, né? Você tem tudo isso ali, tudo que foi possível para quem viveu aí na época da Guerra Fria, sabe como é que foi, você vê no jogo ali. Sim, tem a parte de Cuba, né, dos mísseis. Tem a crise dos mísseis cubanos, tem tudo isso. Eu costumo usar de exemplo de como o jogo é histórico pelo seguinte: você começa com influências certas já em cada país. Já tem no setup do jogo, você já tem uma certa influência. E o jogador da União Soviética não tem nenhuma influência na América. Verdade. No continente americano, não começa com nenhuma influência. Só que você tem a carta de evento do Fidel Castro. Que a carta dele é o seguinte: você elimina toda a influência americana em Cuba e bota influência suficiente para a União Soviética dominar Cuba. Representa ali a Revolução Cubana, né? Que foi quando começou a espalhar essas ideias pela América. Então representa bem o jogo. Você começa sem influência nenhuma na América e se você conseguir jogar a carta lá do Fidel, você, entre aspas, fez a Revolução Cubana e começa a ter oportunidade de espalhar a influência da União Soviética na América. Aconteceu na nossa partida isso. Aconteceu, é bem temática. Geralmente acontece em todas as partidas. Meu número 3 é o Age of Discovery. Que é o antigo Age of Empires lançado para tabuleiro. Que não tem nada a ver com o jogo de computador. Você jogou ele também, né? Já. Ele representa o quê? Mas acho que eu joguei o Age of Empires. Discovery acho que eu não joguei. É a mesma coisa, praticamente. Ele representa o quê? Na época das descobertas. Das descobertas, Exatamente. Os europeus, né, se lançavam ao mar para encontrar novas terras. Exatamente. E você procura os tesouros e tal, de vários lugares, você entra em contato com os chamados indígenas, que na verdade não eram indígenas, né? Eram os nativos do local. É um jogo que representa bastante, né? O pessoal chamava indígena porque os espanhóis achavam que tinham chegado na Índia, né? Quando chegaram aqui na América, mas não. E o jogo começa onde? Justamente na América, justamente as ilhas ali. Nas ilhas. Que é o primeiro local que está descoberto no jogo. Edu, qual é o seu número 2? Meu número 2 é o Colonial. Ou Colonial. O pessoal chamar. É um jogo que eu joguei com o Felipe Cunha. O jogo é maravilhoso. Nós somos. A gente jogou o modo básico do jogo, mas tem um modo avançado, ele só foi me falar isso depois que a gente jogou. Em que nós somos mesmo exploradores e temos que fundar colônias pelo mundo. Você tem que ganhar pontos de glória para vencer o jogo. Você ganha pontos de glória realizando essas ações, né? Então tem muita coisa que você pode fazer, como por exemplo, conquistar um novo território, você vai ganhar ponto de glória, determinadas ações que você vai fazer, você vai ganhar esses pontos. E por que isso me chamou a atenção? Que tem ações que, por exemplo, se você for o primeiro jogador a dar a volta, circunnavegar o globo, você vai ganhar ponto de glória, que isso aconteceu. Se você for o primeiro a chegar na América, você vai ganhar pontos de glória. Então, tem um monte de coisas que aconteceram mesmo na época das colonizações que você pode fazer no jogo. É um jogo que tem um tema completamente histórico ali no ponto em que eu joguei. Quando a gente jogou essa partida e ele me falou, tem esse outro modo aqui em que a gente representa nações. E você tem poderes variados com as nações. Aí interessou mais ainda. Aí vou dar um exemplo. O jogador que joga com Portugal, por exemplo. Né? Você não consegue, até determinado ponto do jogo, você não consegue pegar colônias que estão em determinado ponto da América. Que aí representa o quê? Ali o Tratado de Tordesilhas. Porque você sendo Portugal, você não consegue pegar colônias que estão além ali da linha de Tordesilhas. Depois de determinado ponto do jogo, você consegue. Né? Então é um jogo bem histórico mesmo. Tá na wishlist já? Tá na wishlist. O jogo é difícil de achar. Bom, meu número 2, apesar de ter jogado apenas uma vez com o Edu, e com mais um outro amigo, é o Twilight Struggle, que o Edu já comentou. Até a Guerra Fria é um prato cheio. Vamos para o número 1? Então, meu número 1, que aí, é um jogo que eu não vejo nada de muito diferente, assim, que não é histórico no jogo. Até a mecânica do jogo te ajuda nisso, que é o Through the Ages. No Through the Ages a gente tem que evoluir uma nossa civilização. Sim. E a gente vai desde a Idade Antiga, que é, né, desde um pouquinho antes da Idade Antiga, ali, que é no começo das civilizações, até o dia de hoje.
E o jogo é completamente temático, porque você tem as cartas de evento, que são as cartinhas amarelas que vão te dar recursos ou vão te dar benefícios, e no início das civilizações esses recursos são poucos. Você tem as maravilhas, que são as grandes construções, aí você tem as maravilhas que vão de acordo... Porque o jogo você tem vários baralhos com as eras, né? Então você tem a Era A, que é a Idade Antiga, aí você tem a Era 1, que é mais ou menos ali a Idade Média, sim, a Era 2, que é a Moderna, e a 3, que é a nossa época. E você tem as maravilhas e os líderes de cada época, de cada era, que eles vão mudando, né? Sim. Obviamente. Então, tudo vai mudando de acordo com a era. Então, você tem unidades militares diferentes para cada era. Então, no início, você tem lá os guerreiros, depois vai mudando para infantarias mais pesadas, aí como swordsmen, né? Que é na época medieval. Depois você vem atiradores de rifle, já na Idade Moderna. Depois vem o exército moderno, que é aqueles caras americanos e tal. Né? Então você vê a evolução tecnológica das tuas unidades. Então a tua produção de recurso, que são as fazendas e as minas, elas vão mudando. Você tem, no início tem minas de ferro, aí daqui a pouco você tem minas de óleo, e vai evoluindo. E a fazenda também, você tem a fazenda normal, aí depois você tem coleta seletiva, depois tem fazenda irrigada, e tudo do jogo vai evoluindo. Tudo. Os teus prédios públicos, que são... Você começa ali, a tua ciência começa com alquimia, daqui a pouco vai como laboratório, depois pesquisa de ciência, internet, vai... É um jogo bem completo. Jogo bem completo em tudo relativo à civilização. E você tem os líderes, né? Você tem os líderes da época antiga, que aí você vai ter lá Hammurabi, Homero, aí depois vai mudando para Cristóvão Colombo, Leonardo da Vinci... e vai evoluindo, até você ver que tem Albert Einstein, e líderes culturais também, que tem como o Charlie Chaplin. Esse jogo já saiu no Brasil? Já saiu no Brasil. Tem ainda? Brasil. É fácil de achar? Eu acho que é. Acho que é fácil de achar, sim. Olha, jogão. Muito bom o jogo, muito bom. Ele tem a versão antiga, que é o Through the Ages, a Story of Civilization. A terceira edição. E depois lançou uma nova edição, que é a New Story of Civilization. A arte era bem feia. Era bem feinha. A arte agora é bem bonita. Mas não tira o brilho do jogo. Não, esse é o número 1. O meu número 1, eu curto bastante Segunda Guerra. O Eduardo também, né? Também gosto. Então, o número 1 é o Quartermaster Generals. Muito bom. Que é um jogo que pode de 2 até 6 jogadores. Ele funciona, ele brilha com 6 jogadores. Com 6 é muito bom. Que é basicamente o eixo contra os aliados. E o legal dele é que ele não é um jogo da Segunda Guerra Mundial, mas não é um jogo sobre guerra. Exato. Né? Ele é um jogo de logística. Que foi muito importante na guerra, né? A logística. Né? Se você não conseguisse chegar com equipamento nos lugares... Aí acabava com... A mecânica do jogo é bem bacana. E é super simples, porque é um jogo de você jogar uma carta, resolver a carta, pegar outra carta e acabou. E ele é bem rápido. Ele é bem rápido. E nós em breve vamos falar sobre esse jogo, né? Sim, sim. Muito Por favor, bom fale desse jogo no seu canal, que também é bacana. Vou falar. É muito bom. Ok. Terminamos aqui agora por hoje? Acho que sim. Edu, brigadão pela tua... Espero ter você aqui mais vezes. Sempre aí. Ok. Até mais, pessoal. Obrigado. Até mais.